No programa de hoje, vamos conversar com a infectologista Marília Turk sobre o controle da pandemia. Vamos falar com a doutora Flávia do Vale sobre a transfusão fetal. Vamos conhecer a produção de óleos essenciais na Amazônia. E ainda vamos para mais um episódio dos Guardiões do Jalapão, a partir de agora no Esporte Saúde. Olá pessoal, bom dia. Estamos recebendo a doutora Marília Turk, infectologista, para falar sobre os aspectos da pandemia, sobre o controle nas suas intervenções. Bom dia, doutora. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. A pandemia, muito se fala, a gente conseguiu evoluir bastante. Na minha opinião, a gente teve um controle até razoável. A maioria da população já na segunda dose, mas eu acho que as pessoas estão deixando um pouco de lado a seriedade que devia, né? Como é que a infectologista vê os dias de hoje no controle da pandemia? Olha, há vários avanços, a vacina, sem dúvida nenhuma, foi um grande avanço para mudar esse cenário, mas ainda muitas questões que são fundamentais serem mantidas. Então, é fundamental manter a vigilância, tanto a vigilância dos casos suspeitos, fazer a vigilância entre os contactantes, manter o distanciamento social, muito importante, o uso de máscara, muito importante, e ampliar a vacinação. Então, sem dúvida nenhuma, a vacina trouxe um grande impacto, mas eu diria que a gente ainda tem uma grande parcela da população que precisa ser vacinada. E a gente vê várias pessoas tentando escapar dessas doses, né? A gente percebe que o levantamento tem sido feito, várias pessoas fizeram a primeira dose, não fizeram a segunda, ao passo que vem retomando uma nova leva desse vírus, né? Como é que você vê tudo isso? Você coloca uma questão muito importante. Então, é fundamental tomar a vacina e tomar todas as doses. Então, a primeira dose dá uma proteção pequena, seja qualquer uma delas, e para a segunda dose amplia essa cobertura. Então, hoje, 2 doses são mandatórias e uma terceira dose. Então, sobretudo frente a novas variantes circulando. Mas é mandatório, fundamental, que se amplie a vacinação no Brasil. Então, hoje, eu diria que tem em torno de 60% das pessoas vacinadas, nem todas ainda com todas as doses, e essa cobertura para mudar o cenário da epidemia tem que avançar. Mais pessoas têm que ser vacinadas. E esse controle sendo feito, acaba a gente tendo mais liberdade, né? A gente pode fazer mais coisas, fazer com mais tranquilidade, mas eu percebo que ao passo que isso avança, as pessoas também vão distanciando dessas responsabilidades, né? Talvez até aquela preocupação com a testagem, com acompanhamento, com onde vai estar, com quem vai estar. Dentro dessas testagens, mudou a faixa etária? Sem dúvida nenhuma, nesse momento ainda é fundamental manter esses cuidados de distanciamento, máscara, higiene de mãos, sobretudo por esse motivo que nós conversamos. A cobertura vacinal ainda está aquém do que é necessário para ter um grande impacto para reduzir a transmissão. Vale a pena lembrar que a vacina, mesmo com cobertura de 60% da população, já teve um impacto de redução de óbitos fantásticos. É motivo para comemorar a redução de óbitos, a redução de internações. Mas a outra questão é essa, ainda é necessário manter essas medidas de proteção individual e a testagem. Testar é fundamental. Testar, saber se tem ou não, sobretudo quando se começa a ter um contingente de pessoas com poucos sintomas, né? E que transmitem. Então, a testagem de rotina antes de eventos, a testagem de rotina antes de procedimentos cirúrgicos, a testagem serve para vários motivos, várias finalidades. Para vigilância, está circulando, que cepa que é, quem está se infectando. Então, testar é fundamental. Para traçar medidas de isolamento, de quarentena. Então, a testagem é um recurso importante, individual para a pessoa, e é um recurso fundamental também de saúde pública, de saúde coletiva.
a gente tem esse controle mais específico, não é que as pessoas estão vacinadas que elas não vão ter, né? A senhora falou com muita propriedade. Redução da idade de vacina, isso quer dizer ampliação do número de vacinados, é muito importante. Então, a vacinação de adolescentes, né? Os adolescentes precisam voltar para a escola, já voltaram para a escola, mas ali também é uma situação de risco de transmissão. Então, a vacinação dos adolescentes e das crianças é uma etapa importante para diminuir a transmissão. E esse é um grupo também, além da vacina, de testagem nas escolas. Isso que a gente vê, às vezes, nos resultados laboratoriais, tanto da rede pública, eu vou dizer aí na rede privada, que vejo aí, um percentual alto de crianças e adolescentes positivos. Eu acho que talvez essa faixa etária esteja mais exposta por ter menos consciência, então eles necessariamente precisam estar fazendo as atividades ali, geralmente em grupo, e talvez esteja sendo mais negligenciado nesse momento, né? Por falta dessa vacina ainda e também por falta desses cuidados básicos. Grande maioria das escolas ainda estão fazendo rodízio, estão fazendo videoaulas, mas eu acho que a gente tem capacidade de voltar a isso acontecer com esse controle mais de perto. Com essa cepa chegando, é de se preocupar, talvez a gente fechar tudo novamente, como está acontecendo em Nova York? A chegada ou a possibilidade de uma nova variante sempre preocupa. Tanto é que existe uma classificação da Organização Mundial de Saúde que coloca as variantes encontradas em grupos. Então, existem aquelas que são motivo de preocupação. E essa nova da África do Sul, vamos chamar Ômicron, ela é motivo de preocupação, sim. Ela tem essa variante, sofreu uma série de alterações, que a gente chama de mutação, naquela região mais importante para o vírus entrar dentro da célula humana, naquela região mais importante que as vacinas atuam, que é a espícula. Então, essa variante adquiriu essas mutações, são vantagens que o vírus leva. Então, isso é um motivo de alerta, é um motivo de preocupação, com que rapidez que essa variante vai se disseminar pelo mundo. Hoje o mundo, um problema infeccioso num lugar é igual a um problema infeccioso em qualquer lugar. Muita circulação, etc. Então, sim, é motivo de preocupação, eu diria, de alerta, não de alarme, de pânico, não é isso. Mas testar é uma medida para saber quem está chegando, quem chega de viagem, os casos que acontecem. Então, com a Covid, o avanço na testagem, nos testes moleculares foi incrível, impressionante. Exames que levavam às vezes dias, semanas, hoje são feitos em poucas horas, em menos de uma hora, testes moleculares, e se consegue conhecer a estrutura do vírus. Então, os avanços na ciência nesse 1 ano e meio são impressionantes. Então, sim, essa variante preocupa, e quando você coloca a questão das crianças e dos adolescentes, é um grupo muito que preocupa, primeiro porque criança é mais difícil seguir as medidas de higiene, embora criancinhas pequenas hoje já chegam debaixo da torneira e falam que vão lavar a mão ou querem álcool gel. Mas no contato diário, crianças pequenas, isso é mais difícil. E adolescente também é muito gregário, gosta de grupo, gosta de ficar junto, então é um grupo que precisa da vigilância dos testes pré-diagnósticos, se estão ou não estão infectados, e da vacina. Então, é bom que a faixa dos 11 aí aos 17 está sendo vacinado e essa perspectiva de vacina para faixas etárias menores a partir de 5 anos, como já liberado nos Estados Unidos. Na minha opinião, eu acho que esse avanço tecnológico me traz um pouco de conforto, mas eu acho que a população do mundo não vai estar livre. Eu acho que nesse momento a gente tem a preocupação maior com o coronavírus, mas eu acho que a humanidade vai ter que aprender a conviver com essas medidas sanitárias, com esse controle, e eu acho que o avanço tecnológico nos traz talvez essa comodidade de que dá para viver com tranquilidade. A infectologista pode dar algumas indicações para que as pessoas consigam viver melhor, com mais tranquilidade nesse momento? Olha, eu vou reforçar algumas que você já pontuou e que eu já falei. Acho que uma questão central
é ter uma balança entre cuidado e pânico. Então, as pessoas não devem entrar numa situação de pânico, mas devem estar alertas e manter esses cuidados que têm sido ditos. Ou seja, distanciamento social, evitar aglomeração. E essa aglomeração é no elevador, é entrar no elevador, é o uso correto da máscara, não é aquela máscara abaixo do nariz, não é a máscara, parece colar máscara no pescoço. É máscara no local correto, é higiene de mãos. Eu acho que esse cuidado das mãos é fundamental para tantas outras infecções, mas especialmente agora, nesse momento que a gente tem essa situação ainda não controlada. Então, e vacina? Vacina, vacina, vacina. A minha mensagem, eu acho que eu gostaria de enfatizar mais é a importância de vacinar, tomar o número de doses corretas, tomar os reforços. Hoje a gente tem a vacina disponível, demorou, etc., mas chegou e está disponível para as faixas etárias indicadas. E a testagem. Então, a pessoa não subestimar, está com sintoma ou teve contato com alguém sintomático, faça a quarentena, colha o exame. Não espere ter sintomas mais exuberantes, porque às vezes aquela pessoa até não terá um quadro grave, mas pode estar transmitindo e pode estar perpetuando essa disseminação. E quanto mais o vírus circula, mais chance ou maior a probabilidade dele aprender a se defender e aumentar as mutações. Então, se a gente tivesse um cenário ideal, factível, de vacinar toda a população em curto tempo, sem dúvida teria diminuído essas mutações. Outra questão, eu acho que é a questão que a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla e mais geral. O mundo todo precisa estar vacinado. Então, países de diferentes grupos de condição econômica, etc., precisam também ter vacina. Então, países hoje que estão com cobertura vacinal muito baixa, é um problema para esses países, mas é um problema para o mundo todo. Então, é vacina, vacina e vacina no braço das pessoas. Não é vacina na geladeira, não é vacina na caixa. Pessoal que queira conhecer mais sobre o trabalho da doutora, tem redes sociais onde que atende. Pessoal, parece muito, pacífico já essas informações, mas muita gente tem dúvida. Caso de sintomas, tem como procurar a doutora onde? Eu atualmente faço assessoria científica e clínica no laboratório padrão, então, atendo meu consultório particular no Centro Orion. Eu venho do mundo acadêmico durante muito tempo como professora e os trabalhos científicos hoje estão numa plataforma que não é muito conhecida do público geral, que chama plataforma Carlos Chagas, um cientista brasileiro que tem o nome dessa plataforma, e o currículo chama Currículo Lattes. Então, entrando no currículo Lattes, que também foi um físico brasileiro, cientista, e essa é uma plataforma onde se encontra trabalhos de pesquisadores internacionais, nacionais, etc. Então, lá eu tenho a produção científica de trabalhos. Doutora Marília Turk, muito obrigado pelas informações, né? Essa prestação de serviço social. As pessoas estão um pouco assustadas com essas informações que correm no mundo, mas eu acho que o básico é o que tem que ser feito, higiene básica, vacina e o contato com pessoas com mais controle, né? Eu acho que dá para a gente levar, dá para a gente continuar vivendo e com mais segurança, com tranquilidade. Obrigado, sucesso. Sempre tiver novidade, algum trabalho aí que possa ser divulgado, o Programa Esporte Saúde sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite e por essa possibilidade de reforçar essas medidas que são tão importantes nesse momento ainda da pandemia, para que a gente possa mais rápido vencer e passar para um outro momento. Eu acho que já estamos bem adiantados. Basta ter só a consciência e as pessoas fazerem essa consciência virar realidade, né? Trabalho como infectologistas, né? Cientistas pesquisando, de nada adianta se não for colocado em prática. Parabéns mais uma vez. E você que nos acompanha, não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Vocês podem acompanhar o programa pelo YouTube e por nossas redes sociais, @PGM Esporte Saúde. Vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos conversar com a doutora Flávia do Vale sobre a síndrome da transfusão fetal. Não saia daí, voltamos já.